as pessoas que estão aqui presentes e gostaria que o poeta, o Bejo e escritor, fizesse uma pequena introdução da minha exposição. Meus queridos amigos, eu sou extremamente informal e não venho movido por nenhuma ideia pré-concebida. Portanto, que isto já fica assente. Entrei nesta sala com o mesmo espírito com que, porventura, qualquer um de vós tereis entrado. E qualquer um de nós terá entrado. E, portanto, sem essa pré-conceptualidade e sem qualquer espécie de afetação, e como me caracteriza normalmente o improviso, eu digo-vos desde logo duas palavras genéricas sobre aquilo que foi a impressão que eu tive ao entrar aqui nesta sala e olhar para as obras. Desde já vos digo que não tenho minimamente a pretensão de, com o meu contributo, digamos, exegético, pseudo-exegético, estar a abrir mais pistas do que aquelas que cada um abre no seu espírito ao olhar para as coisas. Não tenho essa pretensão. Mas tenho a coragem e a sinceridade de dizer como é que eu vejo as coisas. E aquilo que eu vejo até na sequência, valado, no historial já vasto que eu tenho de confronto com as obras do Paulo Pereira e aduzindo a isso também toda a minha vivência em contacto com a arte, que já vai em algumas dezenas de anos, aquilo que eu posso dizer é que ao entrar nesta sala fui seduzido desde logo e por um valor que é muito evidente, que é o de haver uma unidade extraordinária, uma grande unidade expressiva em todas estas obras. Obras que, quanto a mim, e de uma forma muito sintética, nós poderíamos arrumar, sem ser com a ideia de verter aqui qualquer conceito académico, mas poderíamos verter, ou melhor, podemos colocar em duas vertentes. Uma que é mais espiritualizada e outra que é mais matérica. Essa aparente dicotomia não existe, porque tanto a parte mais matérica como a parte mais espiritualizada patenteiam um domínio técnico, uma expressividade e uma plasticidade que efetivamente criam uma unidade. Tanto no tema mar como nos temas crísticos, aquilo que eu vejo é sempre a mesma pessoa com a mesma sensibilidade e sempre à procura de qualquer coisa que está para além do imediato. Os mares do Paulo Pereira na verdade, são grandes metamorfoses interiores. A arte, se há coisa que a arte, quanto a mim, se há coisa que a arte propõe desde logo aos seus espectadores, é uma atitude de humildade. Provavelmente é o sentido pedagógico da arte. A arte propõe às pessoas, aos seus espectadores, às pessoas que a contemplam, uma atitude humilde. Porquê? Porque a humildade permite a interiorização das coisas. Se nós estamos com ideias feitas, ou se temos a pretensão de penetrar imediatamente aquilo que estamos a ver, estamos numa atitude extremamente redutora em relação àquilo que é a criatividade. A criatividade em qualquer domínio é qualquer coisa que transcende o imediato. Nós temos um sensório, não é? Temos os nossos olhos, temos o nosso tato, temos o nosso sensório. Mas temos que abrir dentro de nós um espaço para qualquer coisa que é metasensorial. A arte contém, mas atenção, eu gostaria que vocês fixassem esta ideia sobre mim. O meu conceito de arte não é um conceito uniformista, é um conceito de pluralidade expressiva. Eu considero que o homem, o ser humano, e não só o ser humano, a vida em si exprime arte, exprime criatividade. E, portanto, quando eu falo em arte, falo nas artes todas, falo em todas as manifestações criativas, inclusivamente até meto lá as tecnologias, meto lá muita coisa, porque a tecnologia também pode ter aspectos sublimes, pode ter aspectos surpreendentes, pode propor-nos uma trajetória espiritual. A materialidade, eu aqui tenho que fazer um ponto de situação. Eu tenho uma formação humanística, mas também tenho uma formação científica. Eu sou bioquímico, estudei medicina, e quando digo isto é só para que vocês que saibais que eu, quando estou a olhar para as coisas, às vezes estou a descobrir estruturas inopinadas, coisas extremas que vêm a mim, eu não as procuro, elas vêm e eu digo, meu Deus, mas isto parece um clay, olha, isto parece um Wolf, isto parece um Mathieu, olha, isto parece não sei o quê, um Boal ou não sei quantos. Estou a ver coisas, mas procuro essas coisas porquê? Porque tenho uma base intelectual e essa base intelectual entope um bocado aquilo que deveria ser a minha pureza. Eu devia estar permeável, completamente poroso em relação àquilo que vem
sem juntar uma série de subjetividades. Mas é inevitável que elas aconteçam. E a arte reflete a vida em geral. E a vida tem uma vertente objetiva que no fundo nunca o é, e tem uma vertente subjetiva que no fundo sempre é. E, como dizia o nosso amigo poeta Rainer Maria Rilke, um poeta que eu prezo muito e que se calhar muitos de vós também prezais, porque é um poeta referencial do final do século XIX, princípios do século XX, o Rainer Maria Rilke costumava, quando lhe perguntávamos o que é a arte, ele dizia que a arte era inefável, a arte não se diz. E efetivamente a arte não se diz. A arte sente-se, a gente sente a arte ou não sente. Ou sente ou não. Eu ponho-me aqui a olhar para este azul. Este azul propõe-me intelectualmente uma série. Digo, por acaso isto é cobalto, isto é azul cobalto. Isto está aqui é azul cobalto. Mas se disser azul Klein, eu já sei que é azul cobalto e digo logo, olha, isto é em azul cobalto. Ou então, olha, isto é em branco titânio. Mas isto é a minha intelectualidade. A arte é, acima de tudo, a expressão de uma profunda liberdade. E liberdade que não se exprime em nós, como espectadores. É a liberdade dela mesma. Uma obra de arte tem uma liberdade intrínseca que impõe, benevolamente, a quem vai ao seu encontro. Ou seja, a arte é inefável, não se diz, não se exprime, mas está lá. E ela propõe a todos nós um percurso. Esse percurso é, por um lado, o percurso das sugerências da obra e o percurso que depois a obra, através dessas sugerências, vai ter dentro de nós. Por isso, por exemplo, outro grande homem da arte, neste caso da poesia, Saint Jean Perse, dizia, quando foi atribuído o Prémio Nobel, em 1960, o Prémio Nobel de Literatura, ele fez uma locução, quando recebeu o Prémio Nobel, ele disse, a obra de arte está constantemente a refazer-se, está constantemente em cada qual que a contacta. A obra de arte refaz mar, mas porquê é que está a ser mar? Mas porquê é que está a ser mar? Se calhar sou capaz de estabelecer aqui uma diatribe e dizer que isto não é mesmo mar. Eu dei uma formação científica. Eu posso dizer, e se calhar devo dizer, que hoje em dia a própria ciência se está a transformar numa arte. É curioso. Eu não tenho medo de estar aqui a pisar terrenos que se calhar não deveria pisar. Poderá parecer que estou a profanar aquilo que não é meu, mas atenção, é mesmo meu, como é de vocês todos. Neste momento, há aspectos da ciência que não colidem, porque eles não são incompatíveis, mas que convergem perfeitamente em aspectos de criatividade artística, ou vice-versa. E dou exemplos. Nós conhecíamos a física newtoniana, por exemplo, não é? A mecânica newtoniana, as relações de forças, a ação, a reação, essas coisas todas são clássicas da física newtoniana. Ora bem, hoje, na física quântica, já se fala num nível subquântico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, na quântica trata-se das partículas. Eu posso olhar para qualquer uma obra destas e vê-la quanticamente. Eu posso ter uma visão quântica, não é objetiva, é profundamente subjetiva, mas real. Basta supor isto. Eu tenho aqui este objeto. Estou a vê-lo a esta distância. O meu sensório permite-me ler aqui galeria, Beltrão Coelho, etc, por aí fora. Porque eu tenho esta distância. Agora, supondo que eu vou começando a colocar isto que está aqui cada vez mais próximo do meu sensório, neste caso dos meus olhos. Começo por deixar de ver determinados pormenores. E chego a outra altura em que já nem vejo necessidade se é Beltrão, vejo uma mancha mais ou menos amorfa, com uma tonalidade qualquer, que eu poderei descodificar de alguma maneira, mas já não estou a ver isto. No entanto, é isto que eu estou a ver. Portanto, a maneira como nós encaramos a realidade, e neste caso a arte, pode implicar planos de observação. E não é por acaso que na física também se costuma dizer que a observação, ou seja, o observador modifica a realidade. É verdade, não é? É verdade, pois é. Portanto, estes conceitos, que são conceitos que parecem que vêm lá, não sei de onde, dos alienígenas, não são. São conceitos que nós podemos jogar com o processo valorativo da arte no presente. Podemos fazer isso. E mesmo que pareça afetado, não é. Não é, na verdade. Portanto, isto para dizer o seguinte: quando se valoriza um objeto de arte, poderemos valorizá-lo cada um à sua maneira, como foi dito. Mas atenção,
a maneira como nós o valorizamos nunca pode ser reduzida a uma linearidade. Isto é mar, não é? É mar. Eu posso dizer que é mar. Em termos discursivos em diante é mar. E é mar, e digo-vos já uma coisa. Agora vou descer à terra. Mar, e digo-vos, estão aqui imagens do mar absolutamente sublimes. Para mim, absolutamente sublimes. Se eu quiser descer ainda mais à terra, vou dizer, este quarto que está aqui é absolutamente extraordinário. Tem uma plasticidade fabulosa. É pictoricamente uma obra extraordinária. Mas, atenção, outras obras contêm elementos de descoberta plástica absolutamente notáveis. Reparem como o artista... Está a impressão que eu estou para aqui a dar algo ali. Não estou a dar algo, eu vou falar de mim. Deus me salve. Não estou a dar lições de nada. Mas reparem bem como o artista teve a magistralidade, porque é mesmo magistralidade, de conseguir valorizar toda a plasticidade da cor branca, dando nuances inacreditáveis, criando aqui transparências inusitadas, coisas que não são esperadas, criando aqui uma vida própria do mar. O mar aqui está com uma vida que foi transmitida a ele. Nem foi ele que lhe deu, o mar é que lhe deu a ele. E o mesmo nós encontramos noutras obras que estão para aqui todas espalhadas. Portanto, queria chamar a atenção para o caráter metamórfico da arte. A arte é metamorfose, é transfiguração. Passamos ali para os Cristos, por exemplo. Nos Cristos, eu referi de início que havia uma parte mais ligada aos aspectos matéricos e que havia outra parte mais ligada digamos, a uma iconografia espiritualizada ou mais mística. Realmente, o tema crístico é logo, por definição, um tema que nos remete para uma vida mística, para visões místicas da vida. É o homem torturado, é o paradigma do homem torturado, pode ser, eu suponho que no caso do Paulo é mesmo, é o paradigma da tortura existencial do homem, é a carnalidade ferida, é o sangue, é a essencialidade. Ora bem, isto são elementos fundamentais que nós vamos encontrar na historiografia da arte. Na historiografia da arte, em todas as recensões que se fazem sobre a arte, nós encontramos esta questão da carnalidade, do sangue, da gênese, da transfiguração, do mistério, da espiritualidade. Ora bem, os nossos Cristos que estão aqui são Cristos totalmente informais, não têm nada de pose, não são Cristos de altar, não são Cristos teocráticos, nem teológicos. São Cristos saídos de uma certa iconoclastia que caracteriza o processo do Paulo. O Paulo é bastante iconoclasta às vezes. É por isso que aparece ali aquele Cristo daquela maneira. Ora bem, para mim, esta pintura, e não estou a fazer favor nenhum a ninguém, estas pinturas do Paulo revelam, primeiro, uma grande maturidade e um grande domínio de recursos plásticos. E também a fixação coerente a estas temáticas, o que são os pressupostos novos, os pressupostos mais importantes, capazes de dar uma expressão valorativa à obra de qualquer artista. Os artistas normalmente têm temáticas. O Turner fez o mar, mas não fez assim, fez à maneira dele, com a luz que ele dava, mas também lá havia uma espiritualidade, curiosamente, não é? Quem conhece a obra de Turner sabe isso. Pronto, o Grunewald também pintou Cristos, e até o Gauguin pintou um Cristo, e etc. Portanto, o Boal fartou-se de pintar Cristos. Mas, curiosamente, percebemos que o que está em causa não é rigorosamente o tema crístico. É aquilo que o tema crístico nos permite exprimir de nós próprios. E numa sociedade como aquela em que vivemos, em que há um certo pendor, eu diria, estava tentado a dizer uma certa dominância, mas não é dominância. Há a tentação de vermos a vida através do imediatismo e através da materialidade, sem dizer mal da materialidade. Porque eu, que também sou cientista, conheço a matéria. Desde as partículas subatómicas até às macromoléculas biológicas, etc. E, portanto, eu sei perfeitamente sei relativamente aquilo que estou a dizer. Curiosamente, devemos perceber que não há incompatibilidades hoje em dia entre domínios expressivos.
E a arte é fundamental porquê? Porque havendo uma prevalência, como eu dizia, nem que seja com aspas, uma certa prevalência social e humana para se entender a vida pelo imediato e pela materialidade, ou seja, isto é um bolinho, era, e agora já vai ser menos. Ora bem, é realmente um bolinho, é um bolinho, mas suponha que eu quero pôr em termos discursivos este bolinho. Ora, podemos dizer, olha, este bolinho, realmente, neste momento já tem uma forma romboémica, mas já foi circular, ou tinha lá um recheio qualquer, é à base de carboidratos, isto faz mal à brava e não sei o que dizer. Não sei coisa. Posso ter este discurso, mas suponham que eu, para além disto, que é meramente circunstancial, faço um discurso mais profundo. Esse discurso mais profundo pode nos levar, por exemplo, para a compreensão das coisas já num plano simbólico, por exemplo. E no plano simbólico as coisas transfiguram-se completamente. E é muito importante que numa sociedade que tem um pouca tendência para ver as coisas de forma bidimensional, comecem a entender que aquilo que se passa na arte, como nos vossos trabalhos, como na vossa afetividade, nas vossas relações humanas, na vossa esperança, nas vossas expectativas, é pluridimensional. A vida é, e não se pode inventar nada, porque ela é mesmo. A vida é pluridimensional. Agora, o que propõe é que as pessoas entendam isso. E muita gente não entende isso, ou é refratária a entender isso. E convinha que as pessoas começassem a perceber que os fenómenos com os quais se deparam são fenómenos não lineares, mas exponenciais. Se houvesse uma expressão matemática para esses, supostamente existe, mas realmente o Schrödinger e o Max Planck e o Einstein não chegaram até esse ponto. E quando agora se fala, a semana passada falei nisto, estava em reunião, desculpem a imodéstia tentar referir isto, mas é importante, no fundo isto é um testemunho. Eu todas as quartas-feiras vou reunir com cientistas e na Faculdade de Ciências, e às vezes discute-se as coisas ínfimas, as manifestações ínfimas da matéria. E eu sou aquele que fala sempre de arte. Eu normalmente meto a arte sempre lá no meio. E eles aguentam. Por isto, ainda esta quarta-feira, eu lhes digo, meus amigos, vocês têm uma equação, têm esta equação. Mas vocês esquecem-se de uma coisa fundamental. É que nestes termos equacionais falta um fator importante. Estou a dizer isto com a máxima seriedade. E agora chamo a vossa atenção para isto. Não estou a brincar, estou a falar de uma coisa muito séria. Vocês esquecem-se de um fator psíquico. É que a matéria movimenta-se, muitas vezes de forma tipificada, mostrando a capacidade de vontade. É por isso que a arte se reformula em cada um de nós. Ela tem uma vontade de ser que lhe é própria, que lhe é intrínseca. Ela refaz-se. Nós nunca temos a arte adquirida. Ali o nosso amigo Paulo tira daí o cavalo da chuva porque tu nunca fizeste nada. Não há nada consumado. Nenhuma obra está consumada. Nenhuma. E digo isto sem arrogância, digo isto com honestidade intelectual e mental. As obras existem, são gráficos das nossas vivências, dos nossos afetos, das tensões também que nós sofremos, nosso confronto com o mundo, com a vida, com as nossas ideias, com a nossa própria natureza, mas nela existe qualquer coisa de irredutível e irreprimível, qualquer coisa de indómito, que se impõe, que existe e se reformula constantemente. Portanto, eu disse lá, meus amigos, vocês alguma vez pensaram em pôr aqui um termo psíquico nisto tudo? Se calhar com um termo psíquico, podia-se inventar uma constante psíquica. Há uma série de constantes que têm sido criadas, já agora criava-se também uma constante psíquica. Não queria dizer nada, mas olha, pelo menos estava lá, era um termo, mostrava uma intenção. Ora bem, essa constante psíquica não está na ciência. E é uma aquisição que a ciência pode vir a ter, a partir, sabem de quê? Do contributo artístico. Aqui está a interação, a convergência entre as várias esferas da realidade. Uma convergência importante. E eu tenho gosto em vos dizer isto, porque eu nunca disse isto por acaso em situação nenhuma, calhou agora aqui. E nem sabia que eu iria dizer. Mas é importante que eu diga. É que efetivamente nós vivemos num mundo onde o fenómeno de convergência deverá ser extremamente valorizado. Nós não podemos viver de costas voltadas uns para os outros. A arte não é minha, nem é sua. A arte é nossa. Como a ciência também é nossa. Como cada um de nós pertence ao seu todo.
Na ciência fala-se de uma coisa chamada onda θ. O que é onda θ? Será uma amplitude energética com o ácron, que é um centro energético por excelência. Essa onda expandir-se-á e porá em contacto tudo o que existe no universo. Isto é teórico. Isto é meramente teórico. Isto é tudo retórica, mas atenção, tem que se diga. O que quer dizer é isto. Quer dizer que nós não estamos isolados. Que nenhum de nós pode ser considerado estranho ao outro. Nós temos sempre pontos de contacto. Nós temos sempre pontos de contacto. Podemos não os conhecer, mas eles não só existem, como estão a interagir. A nossa realidade interage. A minha realidade interage com a vossa e a vossa com a minha. Não há possibilidade alguma de pensarmos no isolamento e na solidão. Eu costumo dizer na minha poesia que a solidão é uma coisa povoada. E é verdade, a solidão não existe, é uma coisa povoada. O Perse escreveu um livro inteiro, Anabase, aqui costuma dizer Anabase, não é Anabase, é Anabase. Anabase, dentro de um templo budista. E estava lá sozinho, metido lá dentro do templo, não via ninguém. Escreveu uma obra-prima. Uma obra-prima. É uma obra-prima, uma coisa fabulosa. Escreveu-a. Ora bem, porquê? Porque ele não era apenas ele. Ele era ele mais o resto, mais o cosmos. E é importante que nós nos saibamos considerar como partícipes do todo. Não, mas o que é essa coisa de nós pensarmos que temos um cartão de identidade e só temos o cartão de identidade somos A, B, C, D, E, F, G, H? Não. Nós temos um cartão de identidade, ou fatores de natureza identitária, em termos formais. Porque dizemos numa sociedade formal que quer que nós nos chamemos X, Y, Z. Podemos até chamar outra coisa qualquer. Agora, a essência da questão é que nós existimos, temos realmente uma representatividade. E essa não é apenas social, nem sequer nacional, é cósmica. Não foi por acaso que nós viemos aqui. Não é por acaso que estamos aqui. Eu não estou a ser misto, eu não estou com misticismo de espécie nenhuma, nem estou aqui a defender o transcendentalismo. Isso a pessoa já o fez. Hein? Apesar de não o refutar. Acho que todas as coisas são transcendentes. E é uma obra de arte. Estas obras de arte, estamos aqui a ver que são magníficas, são realmente qualquer coisa que ultrapassa a própria vontade do artista? Ou vocês pensam que o artista fez isto porque queria fazer isto? Estão bem enganados. Isso eu estou à vontade. Mano, estás aí, és meu testemunho. Isto é feito a partir de uma vontade inicial, mas depois transcende a vontade do próprio artista. E quando se realiza-se por um conjunto de fenómenos exponenciais. Lá voltou a palavra. São fenómenos que nós não podemos quantificar facilmente. Como é que ele agora, alguma vez ele previu que ia aparecer aqui esta mancha? Esta mancha aconteceu. Alguma vez os grandes compositores musicais, para além dos seus leitmotivs, podiam alguma vez imaginar que iam compor as músicas de uma certa maneira? Sim, senhor, é certo, bom. Pois as músicas é que os levavam, é que os impulsionavam. E assim é, meus caros amigos. A única coisa, para ser mais breve e para acabar, o que queria dizer é o seguinte: estou aqui na presença de uma pessoa que eu prezo profundamente como ser humano, vejo que a obra dele reflete efetivamente a interioridade dele e a grande coerência, a grande coragem que ele tem tido ao longo do seu trajeto para nos dar realmente uma visão tão espolhada da natureza. Isto é um hino à natureza. O mar, isto é um hino à natureza, é uma maravilha. E eu digo isto sem nenhum fanatismo, eu sou um poeta, eu também faço as minhas metamorfoses. Mas sou obrigado, por honestidade, a reverenciar-me perante o Paulo Pereira e a dizer parabéns e muito obrigado. Gostei muito de você.